para anotar todas as lições. Olá, minha querida, que bom que você está aqui comigo de novo. Eu sou a Paty Souza e hoje nós vamos conversar sobre quando Deus te manda fazer alguma coisa ou pede que você faça alguma coisa e você se sente incapaz. Já aconteceu isso com você? Então, vem comigo, fica até o final desse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Já estou com minha Bíblia em mãos e vamos abrir lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Ou em outras versões, tudo posso naquele que me fortalece. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. O objetivo dessa lição é mostrar para sua criança que ela pode sim confiar em Deus em qualquer situação. E que se porventura Deus pedir que ela faça algo, Deus vai capacitar. Nós nunca vamos ser rejeitados por Deus, nós nunca vamos ser incapacitados para Deus, nós nunca vamos ser fracos o suficiente para Deus. Deus sempre vê em nós o potencial que nós não vemos. Então, quando Deus falar com o seu pequeno, ensine para ele, deixe ele apto a ouvir a voz de Deus, a entender a voz de Deus e a saber que se Deus falou com ele é porque Deus vai o capacitar a fazer o que Deus lhe designou para fazer. Na lição de hoje, a gente vai falar sobre Moisés. Você lembra? Aqui nós estamos no momento onde ele matou o egípcio e ele fugiu do Egito por medo de Faraó. Quando ele agiu com ira, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo. Você vai dar uma olhadinha lá o que ele fez agindo com ira, que é outro sentimento que nós não devemos permitir que cresça no meio das nossas crianças. Então ele fugiu, ele foi morar no deserto de Midian, onde ele conheceu o Jetro, casou com a filha de Jetro, chamada Zípora, e em um certo momento ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e ele foi levar esse rebanho para o deserto. Ele estava atravessando o deserto com esse rebanho, e em certo momento ele se deparou com algo surpreendente. Você sabe o que é? Uma sarça de fogo ardente. Isso mesmo. Moisés se deparou... Deixa eu tirar a ovelhinha daqui, né? Moisés se deparou com uma sarça de fogo ardente. Aí, o que é uma sarça ardente? Na NTLH, que é a versão de hoje, ele fala um espinheiro. Então Moisés se deparou com um espinheiro pegando fogo. Na versão NVT, que é a nova versão transformadora, vai nos dizer que era um arbusto pegando fogo. E na mais tradicional, na corrigida atualizada, vai dizer que era uma sarça ardente. É muito importante você ter a noção do que fala em cada versão, porque como as suas crianças têm vários tipos de versões, você não sabe qual é a versão que ela tem. Se ela te perguntar o que é sarça, você vai saber. E ele se deparou com esse espinheiro pegando fogo. E ele falou assim: nossa, o que é isso? Um espinheiro pegando fogo. E o mais engraçado é que esse fogo queimava, mas o arbusto não era consumido. O fogo não acabava, o fogo não acabava com o arbusto não queimava. Havia só o fogo entre o arbusto e o arbusto não queimava. E na curiosidade, porque nós somos muito curiosos, ele foi se chegando perto desse arbusto quando ele ouviu uma voz que disse: Moisés, Moisés. E ele falou assim: estou aqui. Aí a voz que saiu da sarça ardente, do arbusto que pegava fogo e não se queimava, falou assim para ele:
tire as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E aqui vale abrir um parênteses muito especial de por que Moisés deveria tirar as sandálias dos pés dele. Se nós formos analisar lá o tempo antigo, Moisés era muito acostumado com os costumes do Egito. Moisés cresceu com os costumes do Egito. E o povo de antigamente, eles consideravam certos palácios, certos altares, certos lugares como sendo um lugar santo, onde eles cultuavam os deuses deles. E quando eles chegavam nesses lugares, nesses palácios, eles deveriam retirar os calçados que eles usavam. Por quê? Porque eles consideravam esse calçado sujo, vamos dizer assim. Por quê? O calçado anda por tudo, né? Você anda com o calçado em todos os lugares, ele vai pegando bactérias, sujeiras em todos os lugares. Então, para o povo lá do Egito, para aquele povo antigo, quando eles entravam nesses lugares que eram considerados santos, eles deveriam retirar os calçados para não contaminar esse lugar onde eles estavam pisando. Então, dessa forma, quando o Senhor falou para Moisés, retire as tuas sandálias, ele conseguiu compreender no exato momento que quem estava ali era alguém santo, era um Deus santo. Ele conseguiu entender o que estava acontecendo ali. Era Deus que estava falando com ele. Então Deus disse para Moisés, Moisés, eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu sou um Deus santo. Moisés então cobriu o rosto porque ele ficou com medo de olhar para Deus. E Deus continuou e falou para Moisés, Moisés, eu tenho um chamado muito especial para você. Eu tenho uma coisa para colocar nas tuas mãos que você vai fazer, porque eu tenho certeza, você é um homem especial e eu confio em você. Mas, olha só, Deus falou para Moisés assim, Moisés, o povo lá no Egito, o meu povo que está preso lá no Egito, eles estão sofrendo muito. E eles têm clamado para mim, para que eu envie um libertador. E o clamor deles chegou aos meus ouvidos. Por quê? Porque Deus ouve a nossa oração, Deus escuta quando nós clamamos, Deus ouve até as nossas lágrimas que tem um som especial para Deus. Deus ouve os nossos pensamentos, Deus sabe o que tem dentro do nosso coração. Esse Deus é maravilhoso. E quando ele falou para Moisés que o povo estava clamando, o povo estava sofrendo muito e precisava de um libertador para arrancar o povo lá do Egito. E Deus veio e colocou essa missão na mão de Moisés. Porém, Moisés começou a colocar um monte de objeções para esse chamado de Deus. Ele se sentia incapaz, ele disse que ele não sabia falar, que ele era atrapalhado, que ele não ia conseguir fazer as coisas. E outra coisa, outra razão, ele disse para Deus, quando eu chegar lá no Egito e o povo perguntar, quem é esse Deus que te mandou vir até nós? O que eu vou falar? Em nome de quem que eu tô indo? E aí, nós abrimos uma outra observação aqui, que nesse momento, provavelmente, deveria fazer em torno de 400 anos que Deus não falava com o seu povo. Por isso, tal objeção de Moisés, no nome de qual Deus ele ia ir? Era uma prova de que Deus não falava com o seu povo há muito tempo. Então, Deus falou para Moisés assim, diga apenas que o eu sou te enviou. E quando Deus fala o eu sou, é um ponto final. Não resta dúvidas, não restam medos, não restam ansiedades, nada. Quando o eu sou se manifesta, tudo é por conta dele. Se Deus chamou Moisés, era certo que Deus capacitaria Moisés a essa missão. Vamos relembrar o nosso versículo de Filipenses 4:13. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E aí Deus disse para Moisés que ele não precisava ter medo, que Deus iria com ele e o ajudaria a falar, Deus ensinaria o que ele deveria fazer. Era a palavra de Deus que bastava para que Moisés tomasse coragem e fosse adiante cumprir o plano de Deus.
Porém, Moisés continuava com as suas objeções. Deus mostrou para Moisés que Deus estaria com ele. Deus falou tudo para Moisés, o que iria acontecer lá com o faraó, com o povo egípcio. Deus falou para Moisés o que ia acontecer, a forma que Deus ia tirar. O faraó ia lembrar desse dia. Deus iria endurecer o coração de Faraó. Deus deixou claro para Moisés que tudo iria dar certo. Porém, Moisés se sentia tão incapaz para essa missão que ele continuava impedindo, ele continuava colocando as suas desculpas para Deus. Tanto que ele falou assim, mas Senhor, né, eu vou chegar lá no Egito e o povo israelita, como que eles vão acreditar em mim? Como que eles vão acreditar que eu, um simples homem que não sei nem falar, vou ir lá libertar eles das mãos de Faraó, da escravidão egípcia? E aí, Deus falou assim para ele: Moisés, o que é isso que tu tem na mão? Moisés tinha um bastão na mão, tá? Moisés tinha um bastão na mão. E Deus falou assim para ele: Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Moisés disse: é um bastão. E aí Deus disse para ele: joga esse bastão no chão. E Moisés jogou o seu bastão no chão. Quando o bastão caiu no chão, o bastão virou uma cobra. E essa cobra, Moisés fugiu de medo dessa cobra. E Deus falou para Moisés: Moisés, pega a cobra pela cauda. E Moisés pegou a cobra pela cauda. Quando ele pegou a cobra pela cauda, a cobra virou o bastão de Moisés novamente. E Deus continuou. Deus disse para Moisés: Moisés, agora coloca a tua mão sobre o peito. Quando ele colocou a mão sobre o peito, a sua mão saiu branca, de lepra. Nossa, agora a mão de Moisés estava doente, cheia de doenças, cheia de coisas ruins. Pensa que por um momento Moisés deve ter ficado apavorado com a sua mão com lepra. Lembrando que naquele tempo a lepra, a doença, era uma coisa muito ruim. Quem tinha essa doença era afastado do povo, era separado, tinha que ficar fora de todo mundo, longe de todo mundo, porque a doença era contaminosa. Então, Moisés deve ter ficado desesperado quando ele viu a sua mão cheia de lepra. E Deus falou para ele: Moisés, agora coloca a mão de volta no teu peito. E Moisés colocou a mão no peito. Quando ele tirou, a mão já estava limpa. E aí Deus disse para Moisés: Moisés, basta para você esses 2 milagres? Você vai chegar com esses 2 milagres. Se o povo não acreditar em você, você vai pegar um pouco das águas do rio Nilo, você vai lançar na terra e a água vai virar sangue. Outra observação aqui que vale muito relembrar é que a primeira das 10 pragas que depois Moisés vai apresentar lá para o faraó, na hora de tirar o povo do Egito, a primeira praga foi justamente essa, foi as águas do rio Nilo se tornaram em sangue. E aí, Moisés, depois de tudo isso que Deus falou para ele, se fosse com você, você já se sentiria mais confiante? Eu acredito que nós nos sentiríamos confiantes. Porém, Moisés, mesmo assim, ele continuava com as suas desculpas. Ele falou para Deus: mas Senhor, eu não sei falar. Olha só, eu nunca tive facilidade para falar. Eu sou atrapalhado e na hora que eu for falar com o faraó, eu vou me atrapalhar todo, eu vou acabar me confundindo, eu vou falar as coisas erradas. Não tem como, Senhor, manda outra pessoa. E aí, Deus disse para Moisés: Moisés, para tudo. Quem foi que fez a tua boca? Quem foi que te fez? Quem que te conhece por inteiro? E essa parte eu acho maravilhosa, porque é a parte que você pode frisar para suas crianças que Deus fez ela do jeitinho que ela é. Como líder do Ministério Infantil, você tem a capacidade de
semear na vida das suas crianças palavras incentivadoras. Se essa criança, por exemplo, ela tem baixa estima, se ela tiver falta de confiança, se ela tiver falta de amor próprio, esse é o momento que você consegue semear na vida dela palavras que podem mudar o futuro dessa criança. Porque assim como Deus falou para Moisés, Moisés, porventura, quem fez a tua boca? Quem que te conhece? Se eu te chamei, eu sei que você não é capaz, mas eu vou estar contigo. Eu vou te ajudar. Eu vou fazer de ti o homem que vai libertar o povo de Israel do Egito. O que Deus queria que Moisés fizesse? Confiasse. Deus só queria que Moisés confiasse nele, confiasse no Deus, que é um Deus santo, que é um Deus justo, que é um Deus que dá sabedoria para aqueles que pedem, é o Deus que dá paz para aqueles que estão atormentados de espírito, é aquele que dá força para quem não tem coragem para vencer seus medos. Deus é tudo o que falta no coração das pessoas, aquele que supre o vazio que nós temos dentro de nós. Então, depois de tamanha objeção de Moisés para cumprir essa tarefa, Deus permitiu que Arão, o seu irmão, fosse junto com Moisés, onde Moisés seria a boca de Deus, né? Deus falaria para Moisés a sua vontade. Moisés, então, falaria para Arão e Arão seria o porta-voz de Moisés para aquele povo. E, mais um detalhe, Deus mandou que Moisés não esquecesse de levar o seu bastão, pois seria através desse bastão que Deus realizaria milagres naquele lugar. Deus é ou não é maravilhoso? Deus é muito bom, Deus é maravilhosíssimo. E não esqueça de frisar muito bem para suas crianças que quando Deus nos chama para alguma coisa, nós devemos confiar em Deus. Deus nos chamou para aquilo porque sabe das nossas imperfeições. Deus conhece os nossos erros, Deus conhece as nossas fraquezas. Deus sabe quais são os nossos pontos fracos. Porém, Deus sabe também quais são os nossos pontos fortes. E Deus nos capacita e nos usa para aquilo que Ele sonhou para nossas vidas, para aquilo que Ele sabe que nós vamos ser muito bons fazendo aquilo. E cada criança tem um chamado especial. Você, como professor do Ministério Infantil, você tem essa capacidade nas suas mãos. Você tem a possibilidade de analisar cada uma das suas crianças e ajudá-las com palavras motivadoras, ajudá-las com incentivos para que realmente elas tenham esse interesse em conhecer a vontade de Deus. Não colocar tantas objeções assim como Moisés colocou. E se você costuma trabalhar com tarefas para suas crianças, uma sugestão magnífica para uma tarefa nessa semana é que eles peguem uma folha limpa e eles escrevam ou eles desenhem algo que Deus os mande fazer. Por exemplo, tarefas de criança, você pode dar um exemplo para eles. Um exemplo assim prático, dar banho no cachorro. Tem que ser algo que eles se achem incapazes de fazer. Por exemplo, dar banho no cachorro, limpar o cocô do gato, levar o lixo no lixo, na lixeira, secar a louça, sabe? E aí eles vão desenhar nesse papel, eles vão pendurar em algum lugar onde eles vejam, eles vão segurar esse papel. E durante essa semana eles devem realizar a tarefa que eles colocaram na folha como sendo uma tarefa difícil para eles, uma tarefa diferenciada para eles. E vai ser maravilhoso se você conseguir colocar na mente dessas crianças que confiar em Deus é sempre o melhor. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.